Oi, gente, bom dia. Onde a Bom gente dia. errou. Bom dia. Tchau, bem, dia. Deixa eu ver aqui. A gente está na página 425 do livro físico, no último parágrafo. Todos se acharam aí? Podemos começar? A descrição bondosa e descabida de Dutch, acompanhada pelo dos outros, sugere um certo temor diante do grande homem e uma relutância ansiosa em aceitar sua mortalidade. Mas Dutch tinha outros motivos para não ser franco. Ele temia que o coração de Freud não reagisse bem à verdade. Tinha algumas esperanças de que uma segunda operação pudesse eliminar qualquer razão de alarme e permitir a sobrevivência de Freud, sem que este soubera que tivera câncer. Mas, além disso, Dutch ficara inquieto com o que interpretou como uma disposição de Freud ao suicídio. Em seu encontro crucial de 7 de abril, Freud havia pedido a Dutch que o ajudasse a desaparecer desse mundo com decência, caso estivesse condenado a um sofrimento prolongado. Se fosse abertamente informado de que estava com câncer, Freud poderia se sentir tentado a tornar a realidade essa ameaça implícita. Como se ainda não bastasse, Dutch, no verão de 1923, teve mais uma razão para poupar a sensibilidade de seu paciente. Freud estava de luto pelo seu amado neto, Einelli, que havia morrido em junho. O menininho de 4 anos, filho mais novo de Sophie, filha de Freud, passara alguns meses de visita em Viena. Toda a família o adorava. Meu netinho aqui é a criança mais espirituosa dessa idade, 4 anos. Escreveu o extremoso avô a Firenze em abril de 1923. Também é, na mesma medida, magro e frágil, apenas olhos, cabelos e ossos. Era um relato afetuoso com implicações sinistras. Minha filha mais velha, Matilde, e seu marido, disse Freud a amigos em Budapeste no começo de julho, quando o menino estava à morte. Praticamente o adotaram e se apaixonaram tão profundamente por ele, de um modo que ninguém poderia ter previsto. Ele era, Freud resignado empregou o pretérito. Realmente uma pessoa encantadora. E eu mesmo sei que dificilmente algum dia amei um ser humano e certamente nunca uma criança tanto quanto a ele. Aqui tem uma nota. Em 1896, quando seu pai estava perto da morte, Freud também empregou o pretérito, sintoma de que havia aceitado o inevitável. Aqui nesse, ele era, antes mesmo dele morrer, né, ele já tinha, então, dito. Por algum tempo, a febre alta, as dores de cabeça e a ausência de sintomas específicos em Reinelli não haviam permitido um diagnóstico. Mas, em junho, confirmou-se uma tuberculose militar. Isso significava, numa palavra, que a criança está perdida. Quando Freud escrevia, Reinelli estava em coma, ocasionalmente voltado a si. E então ele é inteiramente o mesmo, de tal modo que é difícil de crer. Freud estava sofrendo mais do que julgaria possível. Estou suportando muito mal essa perda. Creio que nunca experimentei nada mais duro. Estava trabalhando mecanicamente. Fundamentalmente, tudo perdeu seu valor. Freud achava que sua própria doença intensificava o choque que estava sentindo, mas sentia-se pior por causa do neto do que por si mesmo. Não tente viver para sempre, escreveu citando o prefácio de Bernard Shaw e o dilema do médico. Você não vai conseguir. O fim veio em 19 de junho, depois que Reinelli, sua querida criança, morreu. Freud, o homem sem lágrimas, aqui tem uma outra nota. A psicoterapeuta
Hilde Browntown, que, como jovem estudante, trabalhou na casa de Matilde e Robert Hollister, onde Reinelli passou seus últimos meses, pensa que Freud não ia ver seu neto com muita frequência. Os Freud eram vizinhos de Hollister. Muitas vezes eu via Freud na rua passeando com seu cachorro. Ele parecia muito absorto em seus pensamentos. Comunicação pessoal, de 4 de janeiro de 1986. Mas, mesmo que raramente visse o neto, alguns dos pensamentos absorventes de Freud pareciam se ocupar dele. Quando Firenze, egoísta e um pouco obtuso, perguntou em meados de julho por que Freud não congratulara por seu 50º aniversário, Freud respondeu que não teria omitido essa cortesia a um estranho, mas não julgava que estivesse exercendo qualquer tipo de revide. Pelo contrário, isso está ligado a meu atual desgosto pela vida. Nunca tive uma depressão antes, mas agora deve ser uma. É uma declaração notável. Como Freud fora afligido por recorrentes estados depressivos, esse acesso deve ter sido excepcionalmente intenso. Ainda estou sendo torturado pela boca, disse a Huntington em meados de agosto, e obcecado por uma saudade impotente pela querida criança. Agora se dizia estranho à vida e candidato à morte, ao escrever a seu prezado amigo de toda a vida, Oscar Haye, ele confessou que não conseguia superar a perda do garoto. Ele significava o futuro para mim e assim levou o futuro consigo. Ou assim lhe parecia naqueles dias. 3 anos depois, quando Ludwig Bislanger perdeu um filho de 8 anos devido a uma meningite tuberculosa e partilhou sua dor com Freud numa carta delicada, este replicou com recordações de 1923. Freud escreveu que lhe respondia não com uma palavra de condolência supérflua, mas, sim, de fato, apenas a partir de um impulso interno, porque sua carta despertou uma lembrança em mim, absurda, que afinal nunca adormeceu. Ele rememorou todas as suas perdas, principalmente a morte de sua amada Sophie, aos 27 anos de idade. Mas, acrescentou, esta eu suportei admiravelmente bem. Era o ano de 1920. Estava-se esgotado pela miséria da guerra, preparado durante anos para ter a notícia de que se perdera um ou até 3 filhos. Assim, a resignação ao destino estava pronta. Mas a morte do filho mais novo de Sophie tirara-lhe o equilíbrio. Reinelli havia representado em sua mente todos os meus filhos e os outros netos, e desde então, desde a morte de Reinelli, não me interesso mais por meus netos, e também não tenho mais prazer na vida. Esse também é o segredo da indiferença, que as pessoas chamam de coragem em relação ao perigo para a própria vida. Ao se solidarizar com Wander, descobriu que suas lembranças reabriam constantemente velhas feridas. Restava muita vitalidade em Freud e muita afeição, mas Reinelli sempre se conservaria como seu favorito inconteste. Quando Ernest, irmão mais velho do garoto, passou 2 meses com os Freud no verão de 1923, pelo menos o avô, independentemente do que pudessem sentir os outros, afirmou: não considerei nenhum consolo. Tal era, pois, no verão de 1923, a situação de Freud, que se deparou a Dutch, a que ele não conseguiria enfrentar. Freud era vulnerável, mortal, como qualquer outro. Dutch confiou em Henk e, posteriormente, na guarda palaciana de Freud, o comitê. Esse pequeno grupo de íntimos de Freud, Abra, Huntington, Jones, Henk, Firenze, Sachs, reunia-se, então, em São Cristoforo, nos Montes Dolomitas, aonde se chegava descendo-se uma longa colina desde Lavarone, onde Freud estava hospedado. O clima entre eles já não andava bom havia algum tempo, desde o final da guerra. As handbriefs circulares semanais que eles começaram a se enviar em outubro de 1920 não bastaram para melhorar as coisas.
As cartas tinham como finalidade manter os adeptos mais próximos de Freud, em Viena, Budapeste, Berlim e Londres, em contato constante entre si. Estou impaciente em saber, escrevera Freud a Ernest Jones quando as cartas começaram a circular. Como essa instituição vai funcionar? Espero que se mostre muito útil. Mas por volta da mesma época, Jones havia fundado o International Journal of Psychology Analysis, e sua direção de revista havia azedado suas relações com Henk. Jones ressentiu-se com o que interpretou como uma interferência autoritária de Henk em sua prática editorial. Ansioso em diminuir a contribuição germânica à literatura psicanalítica, numa época em que o sentimento antigermânico ainda era forte, e igualmente ansioso em angariar contribuições americanas, Jones havia aceitado vários artigos que não se adequavam aos elevados padrões que os vienenses julgavam essenciais. E Henk não hesitou em criticar as escolhas de Jones. Freud via tal dissensão como uma ameaça à paz necessária. Confiando em Henk em assuntos psicanalíticos, ele o havia mais de uma vez elogiado a Jones e brandamente repreendeu este pela sua irritabilidade. Estou praticamente desamparado e mutilado quando Henk está longe, escreveu no final de 1919. Um pouco mais tarde, dizia: em suas observações sobre Henk, notei uma aspereza que me lembrou uma disposição semelhante em relação a Abra, quando o senhor empregava uma linguagem mais afável, mesmo durante a guerra. Espero que não haja nada de errado entre o senhor e nós. Censurou Jones por não conseguir controlar suas paixões e estados de ânimo e fez votos por dias melhores. Eles viviam em pé de guerra, né? Uma hora estava bem com um e estava mal com o outro, e vivia numa confusão. Mas o clima de irritação entre os membros do comitê continuou em ebulição. O machado de Henk caiu mais uma vez. Queixou-se Jones numa circular durante o verão de 1922. Dessa vez sobre Londres e, a meu ver, muito injustamente. Em contrapartida, houve uma reaproximação entre Jones e Abner, que vinha ficando incomodado com os desvios de Henk quanto à ortodoxia da técnica analítica. No estreito círculo dos sete, Freud era particularmente próximo de Henk e Ferenczi, mas precisava igualmente dos outros. Agora, em meados do verão de 1923, acossado pela doença e pela perda, esperava que pudesse pelo menos recompor uma fachada amistosa no comitê em briga. Sabe que aqui está falando da doença? E aí eu estou lembrando do livro que eu indiquei até, eu postei agora esse mês lá no Instagram, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Não sei se vocês conhecem, se vocês já leram. Mas lá, a Ana Cláudia, que é a autora, ela fala bastante da dignidade que as pessoas têm quando elas sabem o motivo da morte delas mesmo, né? Quando elas sabem que elas estão em fim de vida, tudo. Até achei interessante, sim, acho que a maioria de vocês sabe, né, que eu passei bem recentemente aí pelo luto da minha avó. E foi uma coisa que ela adoeceu muito rápido, assim, foi do dia que ela adoeceu ao dia que ela morreu, assim, foram 10 meses, mas que ela adoeceu mais mesmo no final, nos últimos 4 meses, assim, 3 meses foi bem difícil. E foi quando ela teve o diagnóstico de câncer no pulmão. E aí a gente questionou, né, conta, não conta e tal, e eu acho certo contar, e aí contou tudo, foi bonitinho, assim, a forma como ela recebeu, sabe, de que é isso aí, a vida é assim, né, nunca tive nada, agora tenho, vamos ver o que que é possível fazer com isso, e fazer o que der e o que não der também eu não vou fazer. Ela tinha que usar sonda, né? Porque ela não conseguia se alimentar. E aí teve um momento que ela disse: Pô, eu não vou usar. Eu não quero, né? Dói, incomoda muito, eu não quero usar. E eu achei horrível não querer usar. Porque a gente é egoísta, né? Quer que a pessoa fique viva, tipo,
o máximo que for possível. E aí, depois, né, até lendo o livro e tal, revisitando essas coisas que ainda são bem recentes, eu fico pensando, cara, que bom que ela pôde escolher, né, embora eu achasse horrível, foi respeitado, tipo, não quer, não quer, não vai usar. E ela ainda viveu algum tempo depois, quando ela se recusou a colocar a sonda. E aí, pensando o quanto que é importante que a gente possa dizer para as pessoas, acho que como psicanalista a gente acredita nisso, que cada um tem que escolher aquilo que é melhor para si, mesmo que para os outros pareça uma loucura, mesmo que para os outros isso pareça que não é o certo de se fazer, né? Talvez eu colocaria a sonda, mas ela não queria. E tá tudo bem. Que importante, mesmo no fim de vida, ter o direito de escolher, porque ela ficou lúcida até o último dia. Então, de poder escolher o que ela queria para ela ou não. Aqui, né, quando a gente vai lendo do Freud, parece que tem uma tentativa de poupar a pessoa, mas o quanto que é egoísta que não se conte também para a pessoa, poxa, no corpo dela, né? A pessoa sabe que tem alguma coisa errada, por que não dizer? Acho que o Freud escreveu isso, que a gente só pode lutar com um inimigo quando a gente sabe que tem um. Não é exatamente essa frase, mas é uma frase parecida, tá? Eu acho que está no Recordar, Repetir e Perlaborar. Tenho certeza que está no Fundamentos da Clínica Psicanalítica, e eu acho que o texto específico é esse, que ele fala ali, né, de a gente precisa saber que tem algo para que a gente possa lutar contra algo, e aí não saber da doença coloca a pessoa também numa posição em que ela não pode mover forças internas para lidar com aquilo, né? Então, enfim, só comentando desse livro que eu achei muito bom mesmo, e aí ela fala a respeito disso, é bem interessante. Falaram que os outros livros dela também são muito bons, mas eu ainda não conheço. Pois se eu ler, eu indico para vocês. Estou velha demais para renunciar a velhos amigos, escreveu logo depois. Se pessoas mais jovens sequer pensassem nessa mudança na vida, achariam mais fácil manter boas relações entre si. Mas, pelo menos por enquanto, a esperança de Freud de que seus adeptos mais jovens pudessem adotar sua postura pacífica era irrealista. Em 26 de agosto, numa carta informativa à sua mulher, Ernest Jones captou a atmosfera em San Cristoforo, ao mesmo tempo raivosa e inquieta. A principal notícia é que F tem um câncer verdadeiro, crescendo lentamente e pode durar anos. Ele não sabe disso e é um segredo absoluto. Quanto à sua briga com Otto Henk, o comitê havia passado o dia inteiro esgotando o caso Henk Jones. Muito doloroso, mas espero que nossas relações agora melhorem. Porém, ele estava cônscio de que não havia nenhuma melhoria à vista, pois um episódio desagradável havia exacerbado a tensão. Creio que F, agora o Firenze, vai falar duramente comigo, pois Bril acabou de estar lá e disse a ele que eu tinha dito que Henk era um judeu trapaceiro. Jones, em parte, desmentiu essa ponta de intolerância, achando que fora muito exagerada. Ai, que a fofoca já, né? Disse para um que contou para o outro que disse. Ah, como eles eram fofoqueiros. Seja o que for que Jones tenha dito, deve ter sido bastante insultante, que tem uma nota. A partir da documentação fragmentária agora disponível, é impossível reconstruir o comentário de Jones. Em 1924, depois que Henke atraía sobre si a cólera não só de Jones, mas de todos os outros, inclusive de Freud, este reconheceu pesarosamente que Jones sempre estivesse certo sobre Henke. Escrevendo a Abram, Jones reproduziu uma parte da carta de Freud para ele e comentou: de modo que mesmo a parte de meu famoso comentário abril, que não tive a coragem de defender em San Cristoforo, é pelo menos justificada. Evidentemente, não estou me referindo ao acréscimo errôneo feito por Bril. Pri, quer falar? Sem querer? Hum. 2 dias depois, ele informou novamente a mulher que os membros do comitê haviam passado horas de falação e gritaria, a ponto de eu achar que estava no manicômio. Imagina a energia caótica desta reunião.
O grupo decidiu que eu estava errado no caso Hank Jones e que na verdade sou um neurótico. Ele era o único não judeu no grupo e sentiu intensamente. Um concílio familiar judaico caindo em cima de um pecador deve ser um grande acontecimento. Mas imagine quando todos os 5 insistem em analisá-lo ali mesmo e todos juntos. E embora declarasse ser suficientemente inglês para enfrentar tudo isso com bom humor e não se irritar, Jones admitiu que o dia tinha sido uma verdadeira experiência, uma bliss. No meio de toda essa disputa, os membros do comitê tinham ficado chocados ao saber do câncer de Freud. O dilema era agudo. Era evidente que Freud precisava de uma cirurgia radical, mas não era tão evidente como, e até que ponto, lhe dizer isso. Freud estivera planejando mostrar Roma à sua filha Ana, e estavam relutantes em estragar ou abortar essas férias programadas havia tanto tempo. No final, os médicos do comitê, Abram, Huntington, Jones e Firenze, mais ou menos prevaleceram, ajudados pelo bom senso. Insistiram seriamente com Freud para que voltasse a Viena depois de sua excursão militar para mais uma cirurgia, mas continuaram-lhe ocultando o diagnóstico completo. Nem Felix Dutch conseguiu se decidir a revelar a verdade nua e crua. Sua delicadeza imprudente iria lhe custar a confiança de Freud e sua posição como médico particular deste. Ele falhara ao avaliar a capacidade de Freud para assimilar as más notícias, e sua indignação por se sentir tratado com condescendência. Aqui tem outra nota. Dutch observou Anna Freud anos depois. Tinha subestimado o senso de independência de seu pai e sua capacidade de enfrentar a verdade. O que meu pai não perdoou foi a tutela. Depois de algum tempo de tensão, que para Dutch foi muito duro, Freud e ele retomaram a amizade. Mas para o atendimento profissional, Freud recorreu a outros médicos. Os membros do comitê também vieram a incorrer no desagrado de Freud. Anos mais tarde, quando descobriu a mentira bem intencionada deles, Freud ficou furioso. Com que direito? Exclamou para Ernest Jones. E tá certo, né? Era bem disso que a gente falava. Com que direito que você esconde algo da pessoa sobre ela mesmo, né? Ô, Bru, só para explicar que a mãozinha foi que meu celular travou tudo aqui, eu estou no trânsito. Aí por isso que eu desliguei tudo, tá? Mas foi sem querer, tá bom? Sem Obrigada, problema. desculpa. Sim, imagina. Aos olhos de Freud, ninguém tinha o direito de lhe mentir, nem mesmo pelo motivo mais compassivo. Dizer a verdade, embora assustadora, era a maior bondade. Aí vamos grifar, né? A gente lembrar para sempre isso daqui. Sabe que aqui eu não gosto de falar sobre casos clínicos, né? Pela privacidade em si, porque fica gravado, exposto, enfim. Mas só um recorte. Uma vez, alguns anos atrás, eu fiz uma entrevista inicial em que os pais pediam que eu atendesse uma criança, só que eu não podia nunca, em hipótese nenhuma, dizer àquela criança que ela era adotada. E aí eu perguntei qual que era a questão, por que que eles estavam trazendo isso tão enfaticamente, né, dizendo assim, porque pensei, bom, se eles não contaram, por que que eles estão me dizendo para não contar? Será que eles contam para todo mundo, só não contam para ela, né? E aí era porque estavam trazendo a criança para atendimento, porque ela começava a se ver diferente fisicamente e começava a questionar das diferenças. E aí eles traziam a percepção de que não, né, que parece com não sei quem, que parece não sei o que lá e tal, e eles tinham medo que a criança levantasse a hipótese de que ela era adotada. Então a terapia era para convencer ela que a percepção dela estava errada, mesmo estando certa. Olha que absurdo, né? E eu sei que eles estavam em sofrimento, tudo, né? Eu entendo o sofrimento, mas é um absurdo, assim, não é? Não estou dizendo, olha que absurdo para julgá-los de uma maneira superficial, né? Porque, de novo, tem a dor deles
tem a história deles, e isso precisava ser dito de uma outra maneira. Mas, obviamente, eu disse que a gente podia fazer de uma outra maneira. Aquela maneira não daria para fazer. E aí eles nunca mais voltaram, nem trouxeram a criança. Talvez fosse atrás, né, de alguma outra proposta. Mas a minha era que isso não seria possível. E vejo, né, a gente está dizendo de contar ou não contar um diagnóstico, acho que tem isso também. Hoje eu não atendo mais criança, mas às vezes os pais fazem pedidos, né, de não vamos contar isso à criança. Exato, estaria conivente com uma omissão, sem contar que é uma falta de ética, né? Não faria isso, e acho que também não é justo fazer isso com uma outra pessoa, esconder qualquer coisa que diga sobre ela, porque você não tá. Eu acho que a gente tem todo o direito. Se um dia eu tiver um diagnóstico e eu não quiser contar para as pessoas, eu tenho todo o direito de fazer isso, mas ninguém tem o direito de me esconder algo sobre mim mesma, né? Eu acho que aí tá a questão de ética. A gente pode não contar nada que diga respeito da gente, mas que diz respeito do outro, não. E isso vale enquanto analista, enquanto sujeito da vida. Pode falar, Rô. Não, só para trazer para vocês, assim, né, como acontece com frequência, não só em pacientes crianças, mas em adultos, o familiar te chama para contar algo, mas o paciente não pode saber, né? E como é difícil explicar para ele que o paciente, ele vai saber, né? Tudo que acontece fora de setting, que diz respeito a ele, ele vai saber. A única questão, a proposta é se essa pessoa quer contar junto ou se, né? Ou se a gente conta, como é que a gente faz. Mas como tem essa tendência, né, do se aliar para esconder algo daquela pessoa que está em tratamento, né? E A gente recebe muito pedido disso, de pais, né? Sim, e que difícil, né, de manejar, assim, em muitos casos, porque não entendem, né, porque sentem que é importante a gente saber para tratar no consultório, mas ao mesmo tempo a pessoa não pode saber. Mas que nem tu falou, né, e por muitas vezes muitos sabem. Praticamente todo mundo ao redor, menos aquela pessoa, né? Sim. Sabe que uma vez uma mãe também, ela discutiu comigo, assim, porque vinha de um pedido de que eu não contasse, a pessoa que eu atendia sobre algo que ela estava me relatando, eu disse que não poderia agir dessa forma e tal, e aí ela discutiu me dizendo, você é mãe, você sabe o que é isso? Não, sou a psicanalista, né, dele eu sou analista, não, não é, eu até, é curioso, assim, né, porque como mãe, eu até entendo, de verdade, mas assim, ali eu não era mãe, ali, nem com ela eu poderia me colocar nesse lugar de mãe, então é aquilo, entendo sua dor, mas eu preciso ser ética, e agir como a ética pede, né? Eu não posso, como mãe, não existe isso. Eu não sou mãe dele, não estou ali como uma amiga dela, mãe. E às vezes, por mais que seja, como você falou, assim, difícil, né? Situações difíceis, tudo, mas não tem o que fazer. E, nossa, se a gente for revisitar, assim, já tive vários pedidos, tipo, olha, eu vou dizer que o cachorro fugiu, tá? Mas na verdade ele morreu. Pô, então não me conta, porque eu não quero dizer que o cachorro fugiu e, né, e quer, sei lá, a pessoa pode achar que fugiu dele e tal, né? A criança, assim, não quero dizer que fugiu. Acho que é importante dizer, ai, não tem idade para saber que morreu. Tem que ter, né, assim, tem que lidar com a verdade. Por mais que eu sei o quanto isso é difícil, nossa, faz um ano que meu cachorro morreu e, assim, meus filhos choram muito até hoje, porque, né, tava ali desde sempre, eles não sabiam o que era uma vida sem o meu cachorro, porque eu tenho cachorro desde a adolescência, né, e aí meus filhos, então, passaram a conviver com eles desde o dia que eles nasceram. O meu até hoje é muito difícil, mas eles sabem a verdade, porque, assim, vai ter que lidar com a verdade. Imagina se eu dissesse para eles assim, ah, então, aí ele fugiu, eles iam passar um tempão procurando nos lugares, aonde eles fossem, que eles vissem um cachorro parecido. Ai, será que é? Olha que tristeza também você fazer isso. Ver que atender adolescente menores de idade é um desafio mesmo. Nossa, é muito difícil. Gente, como é difícil atender criança e adolescente, mas não é a criança e o adolescente que é difícil. É o entorno, né? Da escola. Muitas vezes tem instituição que pede para a gente não dizer alguma coisa. Ou não sei se vocês já tiveram isso, mas de escolas que contam algumas coisas e falam assim, não conta para a mãe, não. Como
como não vai contar, né? Não existe isso de você não dividir com os responsáveis coisas que são extremamente importantes. E aí parece que as pessoas, às vezes, que quando a gente fala assim, parece que a pessoa, nossa, é que mentirosa. Não, às vezes tem a intenção, acha, né, ali que está protegendo. Não, né? Eu acho que é bem assim, dizer a verdade, embora assustador, era a maior bondade, porque é isso. É um ato de honestidade, de bondade mesmo com o outro. Por mais dolorido que seja, melhor lidar com aquilo que é verdade do que você sofrer ou você ficar, né, se alegrar por uma mentira que, no fundo, depois você vai descobrir que não era nada daquilo. E aí você vai se entristecer duplamente por aquilo, né? Porque imagina a história de uma criança que não sabe que é adotada. Quando ela vier a descobrir, ela vai sofrer duas vezes, né? E não que toda criança que seja adotada vai sofrer. Talvez se isso tivesse dito desde o começo, não seria um sofrimento. Mas eu acho que é sofrer por ser adotada naquele sentido de ter uma parte da vida ocultada e pela mentira dos pais, que viram que ela percebeu e depois não contam nada, né? E aí o que às vezes poderia não vir a ser um sofrimento, porque uma criança poderia lidar super bem com o fato de ser adotada, passa a se tornar algo extremamente conflituoso, porque tem uma mentira envolvida ali, entende? Pode falar, Thiago. Eu não sei se tu tá assistindo, mas tem uma novela das 6 que trata exatamente disso. Tem um personagem, o Arthur, personagem principal, é um dos personagens principais, né? E ele é adotado, e daí agora a Quinota tá grávida. Eu adoro essa novela. E daí a Quinota tá grávida. E daí agora ela demorou para contar para ele. E daí ele tá explicando porque que ele tá sofrendo exatamente por causa que ela demorou para contar e que deixou ele tá acontecendo a mesma coisa, uma coisa parecida com o que ele lembrou do passado. Nossa, eu nunca vi, Chay, eu não sou boa noveleira, viu? Gente, eu deixei de assistir novela quando eu entrei na faculdade. Mas eu era, tipo, maratonava novelas. Aí eu entrei na faculdade e não assistia mais. Nunca mais voltei. E aí embolou numa coisa, tudo. Acho que quando eu ficar mais velha, talvez role de assistir umas novelas. A Gabi colocou aqui também de This Is Us. Série eu assisto. Novela no maratona, mas série é um negócio. E ela colocou aqui de This Is Us, né? Mostra essa dor dupla. Quando o Randall descobre que poderia ter tido uma relação com o pai biológico, a mãe mentiu por medo de perder ele e tal. Quem já assistiu This Is Us? Já assistiram, gente? Tem alguém aqui que ainda não viu essa coisa mais linda do universo? Gente, é uma tristeza assistir This Is Us, porque depois nenhuma série chega aos pés. Fica um pouco... dá uma dorzinha no coração, mas é muito bonita, perfeita, né, Gabi? Eu amo. Muito... história de vida, assim. Ou tu assistiu errado. Não é possível. Volta nela. Tu assistiu o quê? A primeira temporada só? Eu assisti bem pouquinho, assim, assisti acho que uns 10 episódios. E daí eu desisti. Não é possível, acho que aconteceu alguma coisa, tu não estava bem. Tentar de novo. Pior que tem várias pessoas que falam, né? Vários colegas de trabalho que falam dessa série, como ela trabalha muitas coisas. E eu até pensei em tentar de novo, mas não dá nem vontade, assim. Quem sabe mais pra frente, vamos ver. Claro, tem umas que pegam a gente e outras não. Nossa, eu gostei muito da narrativa da história, assim, dos conflitos. E o que eu mais amei, mas na verdade eu gosto disso, os livros da Carla Madeira trazem isso, eu acho que a série trouxe muito bem, da gente não ter um personagem preferido e da gente não gostar de alguém 100%. Eu acho isso tão importante, tão bonito, assim, não tem um personagem que você fale assim, nossa, esse daqui é 100% coerente. Tem a Beth, né, que muita gente fala, a Beth é coerente, mas a Beth às vezes daí me irritava do tanto que ela era coerente. Que saco, ninguém é tão coerente assim, sabe? E aí depois ela fazia uma coisa que aí descambava aquilo e tal, e eu acho muito importante. Eu venho falando algumas vezes, né, em alguns encontros, que tem gente que eu vejo aqui em outros lugares e tal, da idealização. Eu odeio idealização, assim, tipo, acho que quer acabar com uma relação é você ver a pessoa de maneira idealizada, né? Tipo, essa pessoa é o máximo. Às vezes a pessoa é ótima,
mesmo, tem muita gente ótima, mas que tem coisas ruins, porque todas as pessoas têm algo de ruim. E a gente pode amar uma pessoa e ainda assim não gostar de algumas coisas dela. E aí eu acho que a série traz muito isso, né? Dos personagens, por horas você fica com raiva deles, depois você ama eles. E aí o personagem principal, que é o pai, né, que todo mundo sabe que ele morre, não é um grande spoiler. Ele é uma pessoa assim, né? O Jack, ele é o cara, tipo, perfeito. Nossa, maravilhoso, tal. E aí depois mostra todo o lado dele, que era bem ruim e adoecedor, mas ainda assim ele era um cara muito bom, com esse lado ruim que todos nós temos. Eu acho que a gente carece de coisas nesse sentido. Hoje em dia, com as redes sociais, tudo é muito bonito, tudo é muito bom, tudo é muito perfeito. E aí faz com que a gente esqueça que todo mundo tem esse lado, que todas as relações têm também as coisas ruins. Ontem até fiz uma enquete lá no Insta perguntando, né, se as pessoas achavam que as redes sociais contribuíam para uma distorção de alto valor e também da questão de produção. Hoje eu vou postar um texto sobre isso, porque ontem eu fiquei pensando a respeito das cobranças, né, que a gente se faz. Ah, eu deveria postar mais, deveria ter mais aqui e tal. E aí eu parei para pensar em tudo que eu fiz esse mês, assim, nas coisas e tal, e o quanto que a gente pensa hoje que se a gente não mostra o que a gente faz não tem valor. Parece que é muito isso, todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que ser maravilhoso, todo mundo tem que postar, todo mundo não sei o quê, e aí a gente tem uma visão distorcida sobre vida e realidade. Essa série eu acho que mostra bem que a gente não vive essa coisa muito redondinha, muito perfeitinha, e aí de uma maneira muito bonita, embora às vezes triste, mas bonito, assim, dessas incoerências da vida. O que é que a rede social não distorce hoje em dia? Pois é. Então, escrevi um monte sobre isso. Daqui a pouco eu posto lá. Hoje eu vou postar, porque tá aqui no bloco de notas, e aí eu queria fazer alguma coisa, sei lá, escolher uma foto, não sei o que eu vou fazer para postar lá, que eu só escrevi, né? Era mais fácil se tivesse só texto. Aí tem que ter imagem também, e não pensei numa imagem ainda para colocar. Mas enfim, vou compartilhar porque eu acho que é isso. Distorce muito a nossa percepção sobre a gente e sobre o que a gente faz, né? Às vezes até eu li também algo que dizia que o número de curtidas não vai te dizer quantas pessoas se inspiraram em você e tal. E eu fiquei pensando, cara, eu já tive contato com pessoas que falaram assim, e aí eu li aquilo que você escreveu, e fiquei pensando, a pessoa não comentou, ela não curtiu, não existe nenhum sinal, nenhum rastro de que ela leu aquilo. E eu pensei, nossa, alguém leu mesmo aquilo. E olha como é incoerente. Tem gente que não curte, não comenta, não compartilha nada e lê aquilo e reflete sobre aquilo. E tem gente que vai curtir e que não leu uma palavra do que você escreveu. É muito doido, né? Porque é uma métrica muito irreal. Aquilo não representa nada mesmo do que a gente toca ou não toca no outro. Porque tem gente que sai curtindo as coisas sem ler uma palavra. E aí tu pensa, ai, nossa, olha, arrasei. Não, a pessoa nem sabe do que você está falando. Enquanto tem outras coisas que a gente escreve que uma pessoa pode chegar pra gente e dizer, meu, eu li aquilo e eu nunca esqueci. Olha, até hoje eu me lembro disso. Nossa, isso aqui que você falou fez diferença e tal. E não tem uma métrica que vai te colocar aquilo como prova, né? Então, a rede social distorce tudo mesmo e a gente está muito presente nela e por isso corre o risco também de distorcer, de criar falsas percepções sobre a gente mesmo. Isso é um risco e tanto. Triste, né, gente? Rede social é triste. Porque tem muita gente feliz, então é triste, porque aí você olha para sua própria vida e pensa, meu, isso daqui não tá legal, e olha só, fulana tá viajando à Europa, né, e eu estou aqui trabalhando, ou fulano está lá no Nordeste, curtindo aquela festa, só falo no Nordeste, né, que eu só penso na Bahia, que fulano tá lá na Bahia, e eu aqui trabalhando, pode falar, Chay. E também o quanto é difícil que a gente enxergue as questões negativas até em nós ou nos outros. Às vezes a gente acha mais nos outros do que em nós. E daí, para mim, eu acho uma coisa assim, muito difícil, assim, às vezes achar essas questões negativas e às vezes a gente se coloca tanto para baixo também quando a gente começa a enxergar só essas questões, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito desafiadora. É demais, porque assim, a chance da gente julgar os outros por rede social é muito fácil. É muito fácil, você vê uma coisa e você julga, você não sabe nada daquilo, mas a gente julga, né? Verdade seja dita,
que é aquilo, a verdade sempre precisa ser dita, eu acho que é importante. Quem é que nunca se viu julgando alguém que você não conhece 1% da vida daquela pessoa, que você julgou porque você viu um único story? Já que a gente também tá falando disso, né? All os exposeds das crianças. Esses dias eu falei para eles que a gente tinha que organizar a casa, porque a moça que ajuda a gente em casa ia vir, e eu queria que tivesse as coisas organizadas para quando ela chegasse, para ela não ter que ficar recolhendo os brinquedos deles, as coisas, né, e tal. E aí eles perguntaram para mim se existia alguém no auge dos 6 anos, se existia alguém que não precisava recolher os brinquedos e tal, porque, nossa, isso era muito chato, tal. E aí eu falei assim, claro que sim, né, os filhos da Virgínia, eles provavelmente não têm que fazer nada, nem a Virgínia, porque eu estava cansada, né, nem a Virgínia tem que fazer nada. Ela pensou, quero café, tem café. Pensou, quero que limpe minha casa, limpe a mala, desfaz a mala, e tem comida, tudo. E aí eu falei assim, aí eles olharam para mim, mãe, é verdade que existe alguém assim, que não precisa fazer nada em casa, que tem um monte de funcionário? É verdade, eu falei e tal, beleza, passou, eles ficaram impressionados, assim. E aí ontem eu tava lavando louça, fazendo as coisas, e eles, mãe, aquilo que você falou daquela moça, aí até erraram o nome dela, lá falaram o nome nada a ver. Ela também não lava a louça? Ela não faz a... Não é ela. Tudo mesmo, assim, existe de verdade alguém que tenha todo mundo para fazer as coisas? Falei, é verdade, gente, existe mesmo, né? Porque ela é milionária, não sei o quê. E aí eles estão impactados desde o final de semana. Como é que pode existir alguém que não limpa a casa, que não vai, porque tem funcionários para fazer isso? Eu fico pensando, né? Olha que bonitinho, eles só alcançam aquilo que eles podem ver, como eles ainda não têm acesso às redes sociais, eles não têm ideia de que existem pessoas com uma vida tão diferente assim, né? Pois eu nem sei qual que é o valor também de ficar falando essas coisas para eles, é que na hora eu tava cansada, assim, né? Falei, não sei, é bom que eles saibam que existem coisas diferentes, que tem quem tem mais e quem tem menos, mas na hora foi algo incalculado, assim, né? Só falei e tal. Mas que interessante pensar que, olha o que eles alcançam. Aqui, a gente alcança tudo e isso, por vezes, bagunça a nossa percepção sobre a gente mesmo. Por um lado, eu acho que é bom ter acesso às diferenças, por outro lado, não sei até que ponto é bom. A Flá colocou aqui que o Fih e o Alê falaram sobre isso num episódio recente do podcast, Psicanálise de Boteco, Excesso de Informação e Ansiedade. Eu ainda não ouvi esse, mas, gente, super compartilho. Tipo, compartilho não, indico, né, os episódios. Eu adoro os meninos, eu só não escuto todos os podcasts toda semana, porque eu tenho preguiça de podcast, e aí tem que, tipo, um dia X eu vou lá e aí fico escutando e tal, mas é muito legal. Quem gosta de podcast, vale acompanhar semanalmente. Eu, um dia, vou lá e assisto, né, escuto várias coisas e tal, mas todos que eu escuto, eu amo. É muito legal de ir acompanhando como é que se fala? Vinho, acho que é com Lacan, café com Freud, tem alguma coisa com a Melanie Klein também, que é tipo uma série que eles fazem falando de conceitos básicos e até um pouco mais aprofundados desses autores. E aí, escutando os episódios em ordem. Fica a dica e vale a pena. Deixa eu ver aqui. Você falando, eu lembrei que ontem estava conversando com meu irmão, explicando como funcionava a aposentadoria. Ele ficou incrédulo com o tempo de contribuição e com o valor dos impostos que ele é obrigado a pagar. Achei tão engraçada a indignação dele. Falei que a indignação dele era a mesma da maioria dos adultos. Ele tem 14 anos e está começando a entender o que é trabalho, salário, inflação, boletos e juros. Olha, Gabi, a gente sabe, né, o quanto que é frustrante ter que fazer todos esses pagamentos, todas essas coisas. Fico imaginando, né? Caramba, é uma realidade muito. Ninguém fala, ninguém explica isso. E quando você fala que você tem que trabalhar, nem sei quantos anos agora, mas acho que 50 anos, talvez 60 anos para você ter aposentadoria, não é nenhuma garantia, né? Que vai ter daqui tanto tempo. É sofrido virar adulto, gente. É um negócio, né? Por isso que tem um monte de adulto que ainda é adolescente, porque virar adulto não é fácil, não. Demanda muita responsabilidade. Olha, tem que trabalhar 62 anos.
É a vida inteira, né, praticamente. Eu só tenho direito, e olha lá, que nem todo mundo tem direito de ser criança. Depois, a infância também é tão corrompida, né? Eu podia falar um monte, gente, disso daqui, mas eu vou terminar de ler essa página para a gente terminar com um sentido. Depois da reunião do comitê, em que Dutch informou sobre o estado de saúde de Freud, Ana Freud juntou seu grupo para o jantar, e à noite, ao luar, ela subiu a colina até Lavarone, na companhia de Dutch, e pressionou, supondo que ela e seu pai passassem um período ótimo em Roma. Arriscou Ana, meio de brincadeira, eles não poderiam ficar um pouco mais e não voltar para casa, conforme planejado? Aterrado, Dutch implorou fervorosamente que ela nem sequer pensasse nisso. A senhorita não deve fazer nada do tipo, disse ele energicamente. Em hipótese alguma, prometa-me isso. Aquilo, comentou Ana Freud muito depois, foi bastante claro. Que tem uma nota. Os sentimentos de Ana a respeito do episódio eram ambíguos. Afora isso, fiz uma viagem inesquecível a Roma e ainda sinto-me grata. Mas a esperada viagem de Freud a Roma, na companhia de sua filha mais nova, não foi cancelada. Conforme ele previra, Ana se revelou tão observadora e entusiástica com a cidade quanto ele sempre fora. Freud informou a Huntington em 11 de setembro, escrevendo de Roma, que Ana está desfrutando ao máximo, anda por toda parte magnificamente, e é igualmente receptiva a todos os aspectos da polidimensionalidade romana. Após seu retorno, ele disse a Ernest Jones que, no período esplêndido em Roma, sua filha caçula realmente mostrou do que é capaz. Agora, finalmente, a verdade de que Freud havia muito suspeitado foi-lhe comunicada. Em 24 de setembro, 2 dias atrás. Ele expôs a seu sobrinho em Manchester numa linguagem um tanto velada. Não superei os efeitos de minha última operação na boca. Tenho dores e dificuldade para engolir. E ainda não estou certo quanto ao futuro. 2 dias depois, sua condição era bastante clara. Apresentou-se a plena e livremente a Huntington. Hoje posso satisfazer a sua necessidade de ter notícias minhas. Foi decidido que devo passar por uma segunda operação, uma ressecção parcial do maxilar superior, visto que a querida nova formação surgiu ali. A operação vai ser realizada pelo professor Piller, um eminente cirurgião das vias orais. Era a melhor escolha possível, a indicação de Felix Dutch. Hans Pichler, disse Freud a Huntington, era o maior especialista nessas coisas. Ele também vai fazer em seguida a prótese dentária. Ele prometeu que serei capaz de comer e falar bem em cerca de 4 a 5 semanas. Na verdade, foram 2 operações, realizadas em 4 e 12 de outubro. De modo geral, foram bem-sucedidas, mas, como invasões drásticas, deixaram Freud incapaz de falar e comer por algum tempo. Teve de ser alimentado por um tubo nasal. Contudo, uma semana após a segunda operação, ainda hospitalizado, ele enviou uma nota irreprimível, em estilo telegráfico, a Abraham. Caro otimista incorrigível. Hoje, tampão trocado, levantei, ainda existindo vestígios pregados dentro da roupa. Obrigado por todas as notícias, cartas, lembranças, recortes de jornais. Logo que pude dormir sem injeção, vou para casa. 9 dias depois, ele recebia alta, mas sua luta contra a morte ainda não se encerrara. Vamos finalizar aqui, 431, e aí a gente volta, então, na próxima semana, tá bom? Galera, beijo, obrigada pela presença. Amo estar aqui com vocês. Um beijo, até a próxima aqui.